sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a doutora Aritana Cristina Viana e estamos aqui em mais uma feira da empregabilidade, UNIC Primavera do Leste. Bem, primeiro eu quero agradecer a todos aqueles que estão aqui comigo hoje, nesse momento linkados, e vamos falar sobre um tema deveras curioso pela difícil fase dentro do cenário de empregabilidade que nós estamos atravessando recentemente no nosso país. Pois bem, frente ao atual cenário econômico que nós estamos vivendo, de acordo com a pandemia que se instalou em todo o mundo e no território brasileiro, ocorreram também alterações no nosso cenário no mercado de trabalho. Nunca se ouviu falar tanto em desemprego. Então a nossa palestra vai tratar, claro, de forma muito breve, mas também objetiva, sobre os contratos de trabalho e a dita estabilidade contratual. Como é que está funcionando tudo isso agora, nesse momento de pandemia? O que está reservado para o trabalhador brasileiro? Compensa continuar sendo autônomo? Eu estou registrada, eu corro risco no meu trabalho? Houve uma suspensão, houve uma redução ou apenas estão ocorrendo boatos? Que atitude eu tomo? Frente a uma demanda desse porte, como eu me comporto enquanto empregado? Quais serão os meus direitos? Até onde eu serei assegurado? Tudo isso mudou ou se mantém? Até onde a CLT pode ser alterada ou ela não foi alterada? E mais, frente a tantas dúvidas, de onde tiramos essas respostas? No dia 1º de abril de 2020 foi editada a medida provisória 936, que versa sobre a manutenção da renda e dos empregos dos trabalhadores durante o período da pandemia Covid-19. Afinal, qual é o objetivo desse programa? Qual é o objetivo dessa medida provisória, a dita 936? Quando ela foi editada, o objetivo dela, inclusive ele se mantém, não foi alterado, era reduzir a quantidade de desempregos, dar manutenção à continuidade das atividades laborais, reduzir os prejuízos, relacionados ao impacto negativo que o desemprego e a descontinuidade laboral provoca na economia do país, indiferente de qual seja o setor. Mas nós temos visto várias perguntas relativas a esse procedimento. Todas as empresas têm direito a esse auxílio? Só um momento, palestrante, mas você está falando da MP. Que auxílio é esse? Veja bem, é muito importante que vocês saibam que quando o empresário ele define que ele vai reduzir ou suspender, que são duas propostas que existem dentro da MP, o salário do seu funcionário, a diferença dessa redução ela vai ser paga por um auxílio emergencial do governo federal. E a pergunta anterior a essa foi: todas as empresas elas podem ter acesso a esse auxílio? Eu, enquanto empresa de qualquer setor, eu posso buscar? A resposta é não. Se você for visualizar, buscar lá na edição, na publicação da MP 936, vocês vão ver que essa resposta é muito clara. Não, eu não posso. Mas quem não pode ter acesso? Empresas autárquicas, por exemplo, como um exemplo para vocês seriam funcionários do Banco do Brasil. O Banco do Brasil teria direito, a Caixa Econômica teria direito a determinar suspensão ou redução dos salários dos seus funcionários? Claro que não, porque são empresas da autarquia nacional, ok? Tema para um novo debate futuro em uma nova palestra. Vejam bem, como acontece ou qual é o prazo que pode durar a redução ou a suspensão salarial? A princípio, quando é feito o pedido, se pede com no mínimo 30 dias de redução ou suspensão do salário, até 60 dias, podendo ser prorrogado com no máximo até 90 dias. Então esses são os prazos em que podem acontecer o período de redução ou suspensão salarial. Em que faixa de porcentagem
isso pode se dar? Nós podemos reduzir a partir de 25% e atingir o valor máximo de 75%, tanto de redução quanto suspensão. Quem é que vai pagar esse benefício ao meu funcionário, uma vez que eu fiz o pedido da redução e da suspensão, né? Os dois não podem ocorrer ao mesmo tempo, ou é um ou é outro benefício. Quem é o responsável pelo pagamento desse benefício é a União. Muito importante lembrar a vocês que são ou empregado ou empregadores, que para que ocorra a suspensão ou a redução do contrato salarial, o empregado ele tem que estar em comum acordo com o empregador. Não basta que o empregador, de forma algoz, determine isso. Ou seja, eu convoco a minha equipe de trabalho, faço uma reunião ou algo similar e repasso a todos que a partir daquele momento ou eles serão suspensos ou eles serão reduzidos, isso a nível de salário. Não basta, eu tenho que ter a anuência do meu empregado, ele tem que me dar o aceite. Então veja bem, qual que é a medida recomendável para que isso se dê? E que futuramente não ocorra uma cobrança judicial a nível de ordem trabalhista. Que você chame cada um de seus funcionários de forma privada e particular, claro, sempre buscando honrar a privacidade, e faça um acordo, redija um acordo, onde você deixa muito claro que essa redução ou essa suspensão se dará de período inicial e final devido à pandemia do Covid-19 e respeitando a medida provisória 936, né, editada no dia 1º de abril do ano de 2020. Muito importante lembrar a vocês que são ou empregado ou empregadores, que para que ocorra a suspensão ou a redução do contrato salarial, o empregado ele tem que estar em comum acordo com o empregador. Não basta que o empregador, de forma algoz, determine isso. Ou seja, eu convoco a minha equipe de trabalho, faço uma reunião ou algo similar e repasso a todos que a partir daquele momento ou eles serão suspensos ou eles serão reduzidos, isso a nível de salário. Não basta, eu tenho que ter a anuência do meu empregado, ele tem que me dar o aceite. Então veja bem, qual que é a medida recomendável para que isso se dê? E que futuramente não ocorra uma cobrança judicial a nível de ordem trabalhista. Que você chame cada um de seus funcionários de forma privada e particular, claro, sempre buscando honrar a privacidade, e faça um acordo, redija um acordo, onde você deixa muito claro que essa redução ou essa suspensão se dará de período inicial e final devido à pandemia do Covid-19 e respeitando a medida provisória 936, né, editada no dia 1º de abril do ano de 2020. Muito importante lembrar a vocês que são ou empregado ou empregadores, que para que ocorra a suspensão ou a redução do contrato salarial, o empregado ele tem que estar em comum acordo com o empregador. Não basta que o empregador, de forma algoz, determine isso. Ou seja, eu convoco a minha equipe de trabalho, faço uma reunião ou algo similar e repasso a todos que a partir daquele momento ou eles serão suspensos ou eles serão reduzidos, isso a nível de salário. Não basta, eu tenho que ter a anuência do meu empregado, ele tem que me dar o aceite. Então veja bem, qual que é a medida recomendável para que isso se dê? E que futuramente não ocorra uma cobrança judicial a nível de ordem trabalhista.
que você chame cada um de seus funcionários de forma privada e particular, claro, sempre buscando honrar a privacidade, e faça um acordo, redija um acordo, onde você deixa muito claro que essa redução ou essa suspensão se dará de período inicial e final devido à pandemia do Covid-19 e respeitando a medida provisória 936, né, editada no dia 1º de abril do ano de 2020. Uma vez que foi celebrado o acordo entre o empregado e o empregador, em que houve o aceite a nível de redução ou de suspensão salarial e que se definiu a porcentagem entre 25% a 75% desse benefício que vai ser outorgada a responsabilidade da paga à União, conforme já discutimos anteriormente, então a empresa fica responsável por comunicar à União dentro de um prazo de 10 dias após o aceite desse acordo entre empregado e empregador, a fim de que seja analisado esse pedido e então esse empregado passe a ser indenizado, né, sua verba salarial restitutiva dentro da porcentagem de 25% a 75% seja paga pela União. Ora, palestrante, mas caso isso não aconteça, caso eu, enquanto empresário, não me atente a esse prazo de 10 dias, né? É um decanal. Muito bem. Numa situação dessa, você fica responsável, então, pelo pagamento do salário do seu funcionário até que você efetive a comunicação e que o órgão da União responsável efetive o pagamento ao seu funcionário. Mas veja bem, palestrante, se eu estou buscando reduzir o salário do meu funcionário ou suspender dentro de uma porcentagem de até 75%, é porque eu não tenho condições de pagar. Veja bem, senhor empregador, é de total e de inteira responsabilidade. A União está promovendo um auxílio de emergência frente à sua empresa para que você a mantenha de portas abertas e possa ter um fôlego a mais durante esse difícil período da pandemia Covid-19. Mas você tem que se atentar a prazos para que não haja prejuízo para você e principalmente para o seu empregado, que nós sabemos muito bem, indiferente do período pandêmico, que sempre se trata da parte frágil da relação trabalhista. Todos os funcionários, todos os empregados, eles têm direito a receber esse benefício, esse auxílio da União? Não, tá? Funcionários que estão contratados em cargos públicos, cargos comissionados ou em mandatos eletivos, eles não podem receber, eles não têm direito à redução ou suspensão salarial, até porque nós voltamos para aquela condição do início da palestra, em que existem empresas que não podem ter acesso a esse auxílio, da qual a medida provisória 936 nos identifica, certo? Eu possuo dois vínculos empregatícios. Eu tenho direito a receber benefício pelos meus 2 registros ou apenas por um? Lembrem-se, estamos falando de redução e ou suspensão. Sim, mesmo que você tenha 2 vínculos empregatícios devidamente registrados dentro da sua CTPS, sua carteira de trabalho, você tem direito a receber as porcentagens devidas e acordadas entre você e o seu empregador dentro desse período de pandemia aí, né? Lembrando sempre que a nossa porcentagem ela vai vislumbrar aí entre 25% e até 75%, 70% na prática que nós temos visto, ok? Muito bem. Para que ocorra a celebração dos acordos entre funcionários e empregadores, eu preciso da figura sindical? A princípio, não. Para empregados que recebam até 3 salários mínimos, ou seja, o valor hoje aproximado de R$ 3.135, todos os acordos podem ser celebrados unicamente entre funcionário e empregador,
certo? Indiferente da porcentagem da redução ou da suspensão, que seja de 25% até o teto de 70%. No entanto, a partir do momento em que os salários ultrapassem esses valores, é necessário a presença sindical para que esse acordo seja elaborado e se torne real. Qual é o prazo da estabilidade provisória? De acordo com a MP 936, nesse período de pandemia Covid-19. Eu vou dar um exemplo para vocês hipotético, para que vocês memorizem. Vejam bem, a minha redução foi pedida por 2 meses, ou seja, um período de 60 dias, lembrando que o mínimo é 30 e o máximo é 90. Então, a minha redução foi por 2 meses. A minha estabilidade provisória, ela vai perdurar a partir do encerramento desses 2 meses por mais 2 meses. Então, eu tenho uma estabilidade empregatícia, certo? Pelo mesmo período do qual foi dada a minha redução ou a minha suspensão. Durante este período, palestrante, pode ocorrer demissão por justa causa? Pode, certo? Quando que eu compreendo que a justa causa pode ser dada? Bem, a estabilidade provisória, uma vez que houve a necessidade da demissão, veja bem, o próprio nome já diz, demissão por justa causa, ela é válida e ela é permitida ou quando o próprio funcionário pede a sua demissão, então nesse caso o desligamento é automático. E o funcionário ele pode ser demitido sem ser por justa causa? Claro que pode. Lá na medida provisória 936, no artigo 10º, parágrafo 1º, está bastante definido como se dará. Mas a principal característica é que todas as verbas rescisórias às quais esse funcionário tem direito, elas devem ser pagas. Detalhe curioso e muito importante, não é? Até porque nesse nosso momento novo de pandemia, nós temos visto o quanto é importante o uso das tecnologias e como isso vem de encontro às necessidades que nós estamos tendo neste momento e que provavelmente não vai se alterar mesmo após a passagem desse episódio. Os contratos entre empregados e empregadores, eles podem ser celebrados eletronicamente? Claro que podem, né? Se nós sabemos hoje que audiências de conciliação e mediação, inclusive na vara da família, nós estamos usando dispositivos de mediação e conciliação online através da ferramenta de WhatsApp, os contratos também podem ser celebrados virtualmente. Essa é uma das alterações e das disponibilizações as quais a MP 936 traz para nós nesse novo cenário. O meu contrato de trabalho ele foi reduzido. Uma vez que eu optei pela redução, houve o aceite entre mim, empregado, e o meu empregador, eu posso, nesse mesmo contrato de salário, migrar para a suspensão? Vejam bem, eu reduzi e agora eu quero passar para a suspensão. Pode sim, palestrante. A MP me dá essa versatilidade ou essa portabilidade conforme melhor vocês queiram classificar. No entanto, é necessário se atentar que eu não posso exceder os 90 dias, certo? Desse período estabelecido, o mínimo 30 e o máximo 90. Mas eu posso viver uma redução de 30 dias e mais 60 dias de suspensão, por exemplo, ou eu posso viver uma redução de 60 dias e 30 dias de suspensão. O que não pode ocorrer é que eu ultrapasse os 90 dias. Durante nossa palestra deve ter surgido uma pergunta para vocês, claro, uma dúvida iminente. Vejam bem, eu enquanto empregado sou sugestionado a ser suspenso ou reduzido, não é? O meu salário. Caso eu não aceite nem a opção da redução ou da suspensão e tampouco aconteça através do sindicato uma redução ou uma suspensão coletiva, eu posso ser demitido? Sim, você pode ser demitido. Por quê? Veja bem, a MP 936 ela foi editada, ela foi constituída
vida a fim de manter as empresas de porta aberta e manter os funcionários nos seus devidos cargos, recebendo e tendo como continuidade e manutenção os seus salários. Se uma vez que a empresa te propôs ou por reduzir, ou por suspender, ou por reduzir e suspender em períodos alternados, e você não aceita, a empresa então pode demitir. Mas afinal, para que a gente possa encerrar aqui a nossa palestra, essa medida provisória 936, ela realmente traz estabilidade ao trabalhador brasileiro? Veja bem, em nenhum momento eu estou aqui na posição de te dar uma resposta definitiva, mas sim trazer para vocês a alusão das discussões acerca desse tema que é tão novo, não é? E é gerador de muitas ideias, não é verdade? Bem, alguns juízes e advogados têm nos dito que, considerando o artigo 10º ali, parágrafo 1º e os demais, inclusive foi dito e citado na nossa palestra, é uma falsa ilusão de estabilidade para o trabalhador hoje no atual cenário brasileiro. Eu até dei um exemplo para vocês que dizia assim: fui suspenso por 2 meses. Uma vez que se encerrou a minha suspensão, eu vou ter mais quanto tempo de estabilidade? Um período igual à minha suspensão, de apenas 2 meses. Mas após essa estabilidade, eu posso ser demitido? Pode, claro que pode. E qual é o prejuízo acarretado ao empresário? Pagamento da multa nesse momento. Mas qual é o valor da multa, palestrante? Veja bem, a multa só vai atingir 100% do valor se o valor percentual reduzido ou suspenso atingir até os 75% ou 70%. Não é muito certo essa variabilidade entre 75% e 70%, certo? Vocês verão em alguns locais que altera essa porcentagem máxima, certo? Nunca ultrapassa, mas altera. Ora, palestrante, mas e se a minha redução ou suspensão foi inferior a 70%? A minha multa não atinge o valor de 100%? Não. Claro que não, será proporcional, podendo atingir aí até 50% do valor. Então, aqui fica a ideia para vocês, não a definição do cenário, mas fica uma ideia que, será que de fato, nesse momento, pandemia, Covid-19 e a edição da MP 936 de 1º de abril de 2020, será que realmente os nossos empregos estão estáveis? Será que os nossos empregadores são garantidores dos nossos empregos, dos nossos salários? É um questionamento. Claro que foi passado para vocês algumas das diretrizes, não é? Das normativas que hoje nós estamos vivendo no cenário trabalhista a nível de Brasil, mas que nós também temos algumas contradições e alguns questionamentos que são de grande relevância. Desde já eu agradeço a todos vocês que participaram da live, muito obrigado pelo carinho, estou à disposição de vocês e é sempre um prazer participar dos projetos UNIC Primavera do Leste.